Há momentos em que tudo parece estar fora do lugar. Você olha ao redor e sente que perdeu o controle, como se a vida estivesse escorrendo pelos seus dedos e nada fizesse sentido. São nesses dias silenciosos, nos instantes em que a alma geme em silêncio, que uma pergunta ecoa no coração. E se eu me rendesse? E se eu deixasse de lutar sozinho? Não é fraqueza. É o início de algo muito maior. Você foi ensinado a resistir, a levantar a cabeça, a nunca mostrar fraqueza. Mas ninguém te contou que há uma força poderosa escondida na rendição, que existe um tipo de coragem silenciosa em dobrar os joelhos e dizer: Deus, eu não consigo mais sozinho. É nesse momento, quando o orgulho cede lugar à humildade, que o céu começa a se mover a seu favor. Não é sobre religião, não é sobre frequentar um templo ou seguir uma tradição. É sobre encontrar um lugar secreto dentro de você, onde a voz de Deus ainda pode ser ouvida. Um sussurro no caos, uma direção no deserto, uma luz suave no vale escuro. E tudo isso começa com um gesto tão simples quanto poderoso: humilhar-se. Humilhar-se não é ser fraco. É ter a ousadia de admitir que não somos autossuficientes. É reconhecer que a soberba fecha portas que a humildade escancara. É entender que há uma graça reservada apenas àqueles que abaixam a cabeça e elevam a alma. Quando você se humilha, o céu se inclina. Quando você se dobra, Deus se levanta a seu favor. Buscar a Deus não é apenas um ato religioso. É uma escolha diária de reencontro com o que realmente importa. É parar de correr atrás do vento e começar a caminhar em direção à rocha firme. É se despir das máscaras e das pressas, para, enfim, ouvir a voz que não grita, mas transforma. Quando você busca a Deus de verdade, não sobra espaço para o vazio. Quantas vezes você tentou mudar e não conseguiu? Quantas promessas foram feitas diante do espelho e quebradas antes do pôr do sol? Não é por falta de força, é por falta de direção. E é por isso que essa mensagem é para você, porque a transformação que você tanto deseja não vem do esforço solitário, mas do encontro com aquele que conhece cada parte sua, até aquelas que você esconde de si mesmo. Não adianta correr para fora quando o que precisa ser curado está dentro. Não adianta mudar de casa, de emprego, de círculo social, se você ainda carrega as mesmas dores. A mudança verdadeira é aquela que começa no espírito, no silêncio da alma, onde Deus opera com mãos invisíveis e amor imensurável. Essa transformação não é imediata, mas é real. E começa agora. Talvez você já tenha escutado 1000 mensagens, assistido a tantos vídeos, lido diversos conselhos, mas nada parece preencher. Sabe por quê? Porque só Deus pode ocupar o espaço que foi feito exclusivamente para Ele dentro de você. Enquanto esse lugar estiver vazio, tudo ao redor parecerá insuficiente. Mas quando Deus habita, tudo ganha sentido, mesmo o que parecia impossível de consertar. A vida te machucou. As decepções te ensinaram a desconfiar. As dores te fizeram criar muros onde antes havia pontes. Mas Deus não desiste de você. Mesmo quando você duvida, Ele permanece. Mesmo quando você some, Ele procura. Mesmo quando você quebra, Ele reconstrói. A chave para a sua nova vida está na sua humildade. Não em fazer mais, mas em entregar-se de verdade. Esse vídeo não é sobre o que você tem feito de errado. É sobre o que Deus pode fazer de certo a partir de hoje. Não importa o quão longe você foi, o quanto errou ou quantas vezes caiu. O que importa é que você está aqui, agora, ouvindo essa palavra. E isso já é um sinal. Um convite, uma nova chance. Você não precisa ser perfeito para se aproximar de Deus. Você só precisa ser sincero. Ele não exige que você tenha todas as respostas, apenas que esteja disposto a escutá-lo. Ele não quer sua performance, quer seu coração. E quando esse coração se rende, coisas extraordinárias começam a acontecer. Hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua história. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo. Humilhar-se, buscar a Deus com sinceridade e permitir que Ele transforme a sua vida desde as raízes. Não há pecado que Ele não possa perdoar.
Não há dor que ele não possa curar. Não há história que ele não possa reescrever. Você só precisa querer. Você só precisa abrir o coração. O orgulho, que nos afasta de Deus. O orgulho é sorrateiro. Ele não chega gritando, mas se infiltra em nossos pensamentos e decisões, fazendo-nos acreditar que somos fortes o suficiente, sábios o bastante, autossuficientes o tempo todo. Ele nos faz olhar para o céu com desconfiança e para nós mesmos com uma ilusão de controle. Mas quanto mais confiamos em nossa força, mais nos afastamos da fonte verdadeira de poder, Deus. A sociedade ensina que vulnerabilidade é sinal de fraqueza, que quem chora é fraco, quem pede ajuda perdeu. Mas a verdade é o oposto. Há uma força imensa em reconhecer os próprios limites. Existe um poder oculto em admitir que precisamos de algo maior. O orgulho constrói muros, a humildade abre portas. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede graça. Essa afirmação bíblica não é apenas um verso bonito, é uma realidade espiritual. Quando nos revestimos de arrogância, nosso coração se torna inacessível ao toque divino. Mas quando nos quebrantamos, o Espírito Santo encontra espaço para agir. A alma que se humilha prepara terreno fértil para milagres. Quantas vezes nos distanciamos de Deus porque não queríamos parecer fracos? Quantas decisões foram tomadas sem oração, apenas para manter uma aparência? E quantas dessas decisões resultaram em dor, arrependimento, vazio? O orgulho engana. Ele oferece uma falsa sensação de segurança, mas no fundo nos empurra para o abismo da solidão. Quando você deixa o orgulho, começa a ver a vida com outros olhos. Tudo muda. As pessoas ao seu redor, suas prioridades, seu jeito de amar, de perdoar, de caminhar, porque a presença de Deus transforma até o que você pensava que não precisava de transformação. E tudo começa com um simples ato de rendição. Imagine quantas bênçãos você pode estar perdendo por insistir em ter razão, por não querer ceder, por não querer se humilhar. Deus não exige perfeição, mas disposição. O quebrantado atrai o céu, enquanto o orgulhoso o repele. Essa escolha, por mais difícil que pareça, redefine destinos. Talvez o que te impede de viver o que Deus tem para você não seja o pecado, nem o passado, nem os outros, mas o orgulho disfarçado de força. Hoje é dia de abandonar esse fardo, de esvaziar-se para ser preenchido, de deixar o trono e sentar aos pés do Pai, onde começa a verdadeira grandeza. O silêncio de Deus não é ausência. Quando buscamos a Deus, muitas vezes esperamos respostas imediatas. Já oramos, clamamos, esperamos e nos deparamos com o silêncio. Esse silêncio machuca, dói mais do que o não. Dói porque parece abandono. Mas e se eu te dissesse que o silêncio de Deus é, muitas vezes, o maior ato de cuidado? O silêncio de Deus não é indiferença, é preparo. Ele não está ignorando suas lágrimas, está regando o solo invisível onde algo novo vai nascer. Muitas vezes, ele se cala porque está trabalhando em áreas que nossos olhos ainda não conseguem alcançar. O silêncio é o tempo da raiz, e toda raiz precisa se aprofundar antes de florescer. Deus não é como os homens. Ele não fala para preencher o vazio, mas para transformar o caos. E quando ele se cala, é porque está ensinando você a confiar, a depender, a permanecer mesmo sem entender. É nesse espaço entre o clamor e a resposta que a fé se fortalece. É aí que você descobre se está buscando a mão de Deus ou o coração dele. Muitos desistem nesse estágio, param de orar, de crer, de esperar. Trocam o silêncio de Deus pelas vozes do mundo, pelos atalhos da ansiedade. Mas quem permanece no silêncio, quem se recusa a soltar a mão dele, mesmo sem ouvir sua voz, recebe algo que palavras não podem explicar. Uma transformação interior que molda destinos eternos. Talvez você esteja nesse lugar agora, sentindo que está falando com as paredes, achando que Deus te esqueceu. Mas acredite, Ele está mais perto do que nunca. No silêncio, Ele observa sua fidelidade, Ele molda seu caráter. Ele constrói uma fé que não depende de circunstâncias,
mas da verdade eterna de que Ele é. Não desista no silêncio. Não feche seu coração. Continue buscando, continue clamando, continue esperando. Porque quando o silêncio de Deus terminar, Ele não virá apenas com palavras, virá com uma resposta que mudará tudo, e você entenderá que todo segundo de espera valeu a pena. A transformação que você tanto espera começa quando você aprende a confiar no Deus que ouve, mesmo quando parece calado. E essa confiança gera raízes que nem as tempestades mais fortes poderão arrancar. O poder da rendição, rendição. Uma palavra que muitos associam à derrota, mas que no reino de Deus é o ponto de partida da vitória. Quando você se rende, você para de lutar com suas próprias armas e começa a lutar com o poder do alto. Você entrega o controle a quem realmente sabe o caminho. Rendição é libertador. Você não precisa mais fingir que está tudo bem. Não precisa carregar o peso do mundo nos ombros. Pode chorar, pode falar a verdade, pode descansar. Porque quando você se entrega de verdade, Deus assume a direção da sua vida e conduz você por caminhos que jamais conseguiria percorrer sozinho. Quantas vezes você tentou mudar por conta própria e falhou? Quantas promessas fez a si mesmo que não conseguiu cumprir? Isso não é fraqueza. É a evidência de que fomos criados para depender de Deus. Quando você entende isso, parar de lutar sozinho deixa de ser derrota e passa a ser sabedoria. Rendição não é passividade, é ação espiritual. É o momento em que você escolhe confiar em vez de controlar. É quando você decide obedecer mesmo sem entender. É quando você abre mão do orgulho e convida Deus a entrar, não como visitante, mas como dono do lugar. A verdadeira transformação começa aqui, no chão de joelhos, com os olhos cheios de lágrimas e o coração cheio de esperança. É nessa postura que o céu se move. É nessa entrega que a vida muda. Porque Deus não trabalha com máscaras. Ele trabalha com quem se desnuda diante dele. Não tenha medo de se render. Não tenha medo de dizer, Deus, eu não sei mais o que fazer. Essa frase, que parece o fim, é muitas vezes o início de uma nova jornada. Uma jornada onde você não precisa mais fingir, correr, provar nada. Você só precisa confiar. Hoje, Deus te convida a uma entrega real, sem reservas, sem desculpas. Uma entrega que muda o coração e transforma a caminhada. Você está pronto para dar esse passo? Quando Deus entra, tudo se alinha. A presença de Deus tem o poder de colocar ordem no caos. Às vezes, achamos que precisamos mudar 1000 coisas externas para sermos felizes. Mas Deus começa de dentro para fora. Ele muda primeiro o coração, depois a realidade. Ele transforma a alma, e tudo ao redor começa a refletir essa nova luz. É por isso que tantos se frustram. Acham que trocar de cidade, de relacionamento, de carreira, vai resolver. Mas ainda estão carregando a mesma bagagem espiritual. Ainda estão presos a dores, culpas, ressentimentos. Só Deus pode romper essas correntes. E quando Ele entra, até os traumas ganham um novo significado. A transformação não vem apenas com motivação, mas com direção divina. Deus alinha aquilo que parecia fora do tempo. Ele restaura relacionamentos, cura feridas antigas e até aquilo que você pensava estar perdido começa a fazer sentido. Mas isso só acontece quando Ele é colocado no centro. Você já tentou ser o centro da sua própria vida? Já colocou outras pessoas nesse lugar? Já depositou sua esperança em sonhos, conquistas, status, e mesmo assim, sentiu um vazio inexplicável, porque o coração humano tem um espaço que só pode ser preenchido por Deus. Quando Ele entra, você não perde o controle. Você encontra o verdadeiro caminho. Seus olhos se abrem, sua alma encontra paz, e mesmo nas tempestades, você aprende a descansar. Não porque tudo ficou fácil, mas porque agora você sabe quem está no barco com você. A presença de Deus muda a atmosfera da sua casa, da sua mente, dos seus relacionamentos. O que era peso, vira leveza. O que era confusão, vira direção. O que era medo, vira coragem. E isso não é mágica, é milagre, é graça.
É Deus fazendo o impossível quando você simplesmente o convida. Então hoje, ao abrir seu coração, você está iniciando o processo de realinhamento da sua vida. Deixe Deus entrar. Deixe Ele ocupar o lugar que é dele. Você vai se surpreender com o que pode acontecer quando tudo começa a se alinhar segundo o céu. A cura começa na alma. Muitas pessoas carregam feridas invisíveis. São traumas não tratados, palavras não ditas, lágrimas engolidas por anos. Essas feridas não aparecem nos exames, mas afetam o sono, os relacionamentos, a autoestima e até a fé. A boa notícia: Deus é especialista em curar o que ninguém vê. Ele não se assusta com a bagunça que você esconde. Ele conhece cada parte da sua história, inclusive os capítulos que você gostaria de apagar. E mesmo assim ele te chama pelo nome, porque onde o mundo vê cicatriz, Deus vê ponto de partida. Onde o mundo vê fracasso, Deus vê possibilidade. A cura não acontece negando a dor, mas expondo-a à luz. E a luz de Deus não julga, ela transforma. Você não precisa mais esconder suas fragilidades. Pode trazê-las para o altar. Pode dizer: aqui está, Senhor. Está doendo, está pesado, mas eu confio que o Senhor pode curar. Não existe dor grande demais para o toque de Deus. Nenhum abuso, rejeição, abandono, humilhação. Nada disso é maior que a graça. Deus pega o que foi quebrado e transforma em testemunho. O que era motivo de vergonha se torna fonte de compaixão, força e empatia. A alma curada muda tudo. Você começa a amar melhor, perdoar mais fácil, confiar com leveza. Porque já não vive mais reagindo à dor, mas respondendo ao amor. A cura de Deus não é só alívio, é renascimento. Talvez você tenha vivido até aqui tentando ignorar o que te machucou, mas chegou o tempo de encarar com coragem. E fazer isso com Deus ao lado é o que torna possível o que parecia impossível. Hoje pode ser o começo da sua cura. Deus não quer apenas te livrar da dor. Ele quer usar essa dor como semente para algo novo. E quando você permite que Ele cure sua alma, o mundo ao seu redor começa a se transformar também. A transformação que começa no invisível. A maior mudança que pode acontecer na sua vida não é aquela que os outros enxergam, não é a que aparece nas redes sociais, nas conquistas materiais ou nos elogios alheios. A verdadeira transformação começa no invisível, no silêncio do coração, no lugar onde só você e Deus sabem o que se passa. É ali, na quietude da alma, que Deus planta sementes eternas. Ele muda pensamentos, cura lembranças, ressignifica dores. Ele não apenas altera comportamentos, ele toca nas motivações mais profundas. O que antes era vaidade se torna propósito. O que antes era pressa vira paciência. O que antes era controle vira confiança. As pessoas ao seu redor talvez não entendam. Talvez continuem te enxergando com os mesmos olhos do passado. Mas não se preocupe. Deus não precisa de aplausos humanos para operar milagres. Ele trabalha no oculto, para depois revelar no tempo certo aquilo que já está florescendo dentro de você. Essa mudança é gradual. Às vezes você vai pensar que não está avançando, vai achar que nada está acontecendo. Mas lembre-se, o agricultor não vê a colheita no dia seguinte à semeadura. Ele confia no processo, e o processo de Deus é perfeito. Cada lágrima rega, cada oração sustenta. Cada passo em obediência é um tijolo na construção da nova vida. Você não precisa sentir para saber que está sendo transformado. A fé vai além do que se sente, ela se firma no que Deus prometeu. E Ele prometeu que aquele que começar a boa obra em você será fiel para completá-la. Isso significa que o que Ele começou, Ele vai terminar. Basta você continuar permitindo. Não se compare com os outros. Cada transformação é única. O que importa é o seu progresso, não a velocidade. Deus tem um ritmo próprio para a sua história. E mesmo quando você tropeça, Ele não cancela o plano. Ele te levanta, te limpa e te conduz novamente. O céu torce por você. Então, respire fundo. Olhe para dentro com coragem. E veja, Deus está fazendo algo novo.
Pode ainda ser invisível aos olhos do mundo, mas já é real no mundo espiritual. E em breve, todos verão o que começou como uma semente no secreto, o florescer da sua alma transformada. O chamado para uma vida com propósito. Você não nasceu por acaso, não está vivendo essa vida por acidente. Há um chamado sobre você, um propósito eterno que vai muito além do que você faz ou tem. Deus não te criou para sobreviver. Ele te criou para impactar, para amar, para revelar a luz dele neste mundo escuro. Quando nos humilhamos e buscamos a Deus, Ele começa a revelar esse propósito. Não de forma mágica, mas através de encontros, experiências, inquietações que surgem no coração. Você começa a perceber que existe algo maior te chamando. E esse chamado é irrecusável para quem já provou da presença dele. Talvez você tenha passado anos se perguntando qual é o sentido da sua existência. Talvez tenha tentado preencher esse vazio com relacionamentos, sucesso profissional, distrações. Mas o verdadeiro propósito está em conhecer a Deus e fazer com que outros o conheçam através de sua vida. Deus quer usar sua história, até os capítulos mais escuros. Aquilo que você achou que te desqualificava é, na verdade, o que te torna ainda mais apto, porque pessoas quebradas curam outras com mais verdade, e Deus transforma suas feridas em armas de amor, consolo e direção para quem também sofre. Você é parte de um plano eterno. O mundo precisa do que há dentro de você. Sua voz, sua experiência, sua restauração, tudo isso pode ser resposta de oração na vida de alguém. Mas isso só acontece quando você se alinha com o propósito que vem do alto. Não importa a idade, o passado, ou quantas vezes você errou, o chamado de Deus permanece. Ele não se baseia em méritos, mas em graça. Ele chama os improváveis, os esquecidos, os cansados, porque quando esses se levantam, ninguém duvida que foi Deus quem fez. Hoje Ele está te chamando, não para viver mais um dia comum, mas para caminhar com propósito, para acordar sabendo que sua vida faz sentido, para entender que, ao buscar a Deus, você encontra a si mesmo, porque no coração do Criador está o verdadeiro sentido da criação. A nova vida começa agora. Você chegou até aqui não por acaso. Cada palavra, cada frase foi conduzida até você por um motivo. Porque Deus sabia que você precisava ouvir exatamente isso, que hoje seria o dia do recomeço, que o tempo de sobreviver acabou e o tempo de viver de verdade está começando. Tudo o que foi falado até aqui converge para um único ponto. Você tem uma escolha. Pode continuar tentando resolver tudo sozinho, ou pode se render ao amor que transforma. Pode continuar buscando migalhas de paz no mundo, ou pode se lançar nos braços do Pai, que tem banquetes de graça preparados para você. A nova vida que você deseja não está em mudar o que está fora, mas em permitir que Deus transforme o que está dentro. Está em humilhar-se, em buscar com sinceridade, em se entregar sem reservas. É um processo? Sim. Mas é o melhor caminho que você pode seguir. E tudo começa agora. Não espere o momento perfeito. Não espere estar melhor e mais preparado e mais espiritual. Deus quer você como você está, com suas dúvidas, seus medos, suas falhas, porque Ele é especialista em pegar o que está quebrado e fazer disso algo extraordinário. Ele não busca perfeição, Ele busca corações disponíveis. Hoje você pode tomar a decisão que muda tudo. Pode orar com sinceridade, pode voltar a falar com Deus, pode começar de novo. O céu está aberto, o Pai está esperando, e o Espírito Santo já está se movendo dentro de você. A nova vida começa com um simples sim. Diga sim para Deus. Diga sim para o recomeço. Diga sim para a transformação. E prepare-se. O que Ele vai fazer em sua vida será muito maior do que você pode imaginar. Porque quando um coração se humilha e o busca, o céu inteiro se move. E nenhuma vida continua a mesma depois desse encontro. Agora, com o coração quebrantado e os olhos voltados para o alto, dê esse passo. A nova vida começa não amanhã nem depois, mas agora. Você está pronto?
Agora que você chegou até aqui, eu te convido a fazer uma pausa. Não para pensar no passado, nem nas dores que já viveu, mas para perceber que algo novo acaba de nascer dentro de você. Talvez ainda seja uma semente, talvez uma luz pequena, mas é real. E essa luz, se você cuidar com fé, vai crescer até iluminar toda a sua vida. Não há mais necessidade de fugir. Não há mais por que carregar sozinho o peso que Deus já se ofereceu para carregar com você. Humilhar-se não é abaixar a cabeça para o fracasso, é erguer os olhos para a graça. Buscar a Deus não é desespero, é reencontro. E transformar sua vida não é ilusão, é promessa viva de um Pai que ainda faz milagres. Tudo o que você ouviu aqui não termina quando esse vídeo acaba. Na verdade, é agora que a jornada começa. Uma jornada de fé, de transformação, de cura e de recomeço. Não importa se há feridas abertas, se o coração ainda treme, se o medo insiste em gritar. O que importa é que Deus está contigo. E se Ele está, nada mais será impossível. Então, se essa mensagem falou com você, se alguma parte tocou sua alma de forma inexplicável, não guarde isso só para você. Espalhe essa luz. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa recomeçar. Curta, comente aqui embaixo, diga o que você sentiu, o que Deus falou com você. Vamos criar juntos um espaço de fé, de apoio e de esperança. E se ainda não está inscrito no canal, se junte a nós. Aqui, todos os dias, há uma palavra viva que transforma, consola e levanta. Clique no botão de inscrever-se, ative o sininho e caminhe conosco nessa jornada de fé, porque juntos somos mais fortes. Juntos somos uma família. Lembre-se, humilhar-se diante de Deus não é o fim, é o começo. Buscar ao Senhor de coração é o que abre os céus sobre a sua vida. E a transformação que você tanto espera já começou dentro de você. Cuide disso, alimente isso e veja o que Deus ainda vai fazer, porque o melhor está só começando. Você aceita viver essa nova história? Então, diga sim, com sua voz, com seu coração, com sua fé. E prepare-se, o céu está escrevendo um novo capítulo para você, agora.